29 de abril, dia de começar mais um vlog de leitura aqui no canal. Na verdade, rolou um hiato entre o último vídeo sobre o livro do Augusto Cury e este daqui por motivos de final de semestre do EAD, um cachorro ferido sendo cuidado aqui em casa pelo próximo mês. E na verdade, gente, a leitura inicial do vídeo de hoje ela já está em andamento, que é A Desconhecida do Peter Sanson. Eu até comentei sobre esse livro lá no vídeo anterior do Augusto Cury. Eu já tinha escolhido ele na estante, eu estou na página 68, que é a metade de um capítulo. E basicamente, gente, esse é um livro que eu tô no comecinho. A proposta dele é a seguinte: ele apresenta o personagem principal, que é o George. Ele trabalha numa revista literária na parte administrativa, e na época da faculdade ele teve um relacionamento com uma garota que marcou muito a vida dele. Só que no fim do primeiro semestre de faculdade essa garota some e nunca mais volta, né? A hipótese, na verdade, é que ela cometeu suicídio, mas ele desconfia que não é bem assim. Quando a história começa, muitos anos já se passou, o personagem já dá um contexto geral, né? O narrador, na verdade, dá um contexto geral da vida desse personagem, e de repente essa mulher aparece novamente na vida do George, e não só aparece, como ela quer muito um favor. Mas assim que ele já tenta ali se dispor para ajudar ela, ele já é ferido por uma pessoa que está perseguindo ela. E ela vai contar o que é esse favor, e quando ela começa a contar sobre o que é esse favor, que ela precisa do George, é que a história começa a ficar um pouquinho, mas isso não é bem assim, deve ter mais segredos que essa mulher não tá contando pra ele. Então vamos ver como é que é a progressão desse mistério, o que que vai acontecer a seguir. Eu tô exatamente no trecho em que o George sai pra fazer esse favor, né, pra essa mulher que volta na vida dele, então eu quero ver o desfecho desse primeiro acontecimento, porque pelo que eu entendi, né, pelo que a sinopse dá a entender, uma série de consequências vão acontecer com a aproximação desses dois personagens, e o George vai acabar aí sofrendo algumas consequências por tentar ajudar essa mulher que saiu da vida dele há tantos anos, né, há décadas atrás, ainda na época de faculdade, e de repente volta como se não tivesse passado tempo nenhum. Então é basicamente isso que eu tenho para comentar com vocês até esse trecho da leitura, um pouquinho sobre a sinopse desse livro. É basicamente isso que eu queria fazer, comentar com vocês para começar esse vlog de leitura. Vocês já podem ir comentando aqui embaixo o que vocês estão lendo, e a gente se vê então na próxima atualização. 4 de maio, hoje é dia de uma atualização extraordinária para vocês. Estou aproveitando o fundo aqui da parede do trabalho só para ter uma diferente. E na verdade, gente, já avancei na leitura de A Desconhecida desde a primeira parte desse vídeo. Eu tô no capítulo 13, página 123. Eu tô gostando muito do aspecto dessa história, que é como o autor mistura o relacionamento desses personagens contando o que aconteceu no passado com o presente. Então, sempre que tem algum acontecimento do presente e que fica um mistério sobre se é verdade ou não, ele já linka com alguma coisa que aconteceu no passado, ou do protagonista ou de ambos, né, do homem e da mulher protagonistas desse livro, que vai aí montando a história no geral. Eu sigo contando mais pra vocês. Como eu falei também na primeira parte, esse autor tem aí um interesse por Hitchcock. Eu achei a pegada desse livro bem semelhante também aos filmes do Hitchcock que eu já assisti, a outro livro que eu já li, que é o Marnie, e aqui ele também fala de outro livro, que é o Rebecca, que se não me engano o Hitchcock adaptou para o cinema também, que provavelmente vai ser minha próxima leitura, mas isso a gente vai conversar no final do vlog. Só queria aparecer por aqui para dar um oi e fazer essa atualização. Então é isso, e até a próxima! 14 de maio, dia de finalmente encerrar esse vlog de leitura. A ideia era que fosse um vlog, pelo menos, de leitura por semana, mas eu queria mesmo 2, por enquanto não consegui chegar ainda nessa meta, mas quem sabe, né, gente? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a câmera melhor, porque não tá aparecendo os gatinhos sentados aqui na cadeira, então tudo bem, vamos ao assunto do vídeo que interessa. Finalizei ontem à noite, dia 13 de maio, A Desconhecida do Peter Sanson. Esse, gente, é aquele tipo de história que é mais interessante não saber tantos detalhes, mas ao mesmo tempo eu quero compartilhar aqui alguns dos meus pontos favoritos sobre essa leitura e alguns poréns também, para dizer por que eu gostei e recomendo. Bom, o primeiro ponto que eu gostei é que essa narrativa ela é intercalada entre presente e passado. Então a gente começa sabendo da volta dessa mulher para a vida do George, e esse favor que ela pede, ao mesmo tempo que o autor começa a contar o que aconteceu no passado desses personagens depois do fim do primeiro semestre de faculdade, porque que ela nunca mais voltou e porque que ele foi até a cidade natal dela
tentar saber melhor o que tinha acontecido. Eu não vou contar o que é esse fato do passado, porque esse fato do passado começa a dar algumas pistas de um pouco da personalidade dessa mulher, mas o autor mescla então essa narrativa em presente e passado, e todos esses pontos são conectados. Então, quando acontece alguma situação bizarra no presente, da volta dessa mulher para a vida do George, ele volta para o passado para contar alguma cena do passado deles que também colocou ele numa situação de apuros por causa dessa mulher. Então, eu gostei muito dessa narrativa. Outra coisa, esse é um livro objetivo, ele é basicamente como um filme mesmo. Eu imagino que um filme seria muito interessante dessa história. Ele não é um livro que se apega muito a detalhes, tem algumas poucas partes quando ele vai descrever algum cenário que é muito importante para o desenvolvimento do enredo, que ele se detém mais fazendo essa descrição, mas senão ele é um livro muito objetivo, ele não é um livro que dá muitas explicações, e esse pode ser um ponto positivo ou negativo, de acordo com o teu gosto de leitura. Eu considero esse basicamente um thriller, mas ele tem também um pouquinho de um drama psicológico, tem algumas questões de personalidade também nesse livro, tanto do George quanto da Jane, tá? No início parece que só a Jane tem ali uma personalidade um pouco estranha, mas a gente vai descobrindo que o George também tem alguma coisa um pouco em comum em relação a essa mulher. Mas cada leitor vai interpretar isso de uma maneira diferente. Então eu acho que ao mesmo tempo que esse é um ponto positivo, ser uma história enxuta, para alguns leitores pode ser que falte melhor algum contexto, alguma explicação, algum desenvolvimento até um pouquinho mais apurado da personalidade desses personagens. Mas no geral eu gostei muito. Mas às vezes que eu sentei para ler, ele fluiu muito bem. Tanto é que eu concluí esse livro ontem, eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz a marcação. Ontem eu comecei ele no capítulo 19, ó, eu marquei aqui em cima que é a página 195. E eu li até 288. Então, vocês que têm acompanhado... Peraí que eu perdi o marcador. Vocês que têm acompanhado os blogs de leitura sabem que eu não tenho lido tanto assim. Quando eu consigo ler praticamente 100 páginas de um livro num dia, é porque a narrativa realmente funcionou para mim. Um ponto negativo dessa história é em relação ao final. O final dele é um final, entre aspas, esperado, mas é um final que não dá muitas explicações. Então é aquele tipo de final que não dá para saber se o autor tinha planejado ele desde o início, fazer um final assim vago, entre aspas, ou se ele resolveu em algum momento simplificar, encurtar a história e terminar tudo numa cena que é muito interpretativa, tanto para o personagem quanto para o leitor. Mas no final do livro ele dá ali alguma reviravolta, alguma ideia de que nem tudo que parece é. Mas no geral eu fiquei bastante dividida com esse final. Não sei se é um final que eu gosto e acho interessante, ou se é um final que eu achei que foi uma solução simples para concluir a história. Porém, é um final que dá margem para uma possível continuação, né? Tanto para saber sobre a personagem em si, mais sobre ela, ou para saber o que aconteceu com a vida de quem ficou, né, na história, quem aí, diríamos assim, sobreviveu ao enredo desse livro. No geral, foi uma boa surpresa desconhecida. Eu fiquei em dúvida entre dar 3 ou 4 estrelas para esse livro lá no Scoob. Eu acabei dando 3 estrelas, foi um livro que eu gostei e que eu recomendo para quem gosta de livros com essa trama de mistério, de suspense, essa pegada de thriller mesmo e essas características de drama psicológico. Aliás, eu vou aproveitar esse vídeo para contar para vocês que eu já escolhi a minha próxima leitura, que é um livro que, inclusive, ele cita tanto no começo dessa história quanto no final, que é o Rebecca, da Daphne du Maurier. Eu nem sei se é assim que se fala o nome dessa autora. E esse livro também me lembrou uma outra história. Peraí, gente, que tá meio confuso hoje. Esse livro também me lembrou uma outra história que eu li da coleção Grandes Sucessos, que é o Marnie, do Winston Graham. Esse livro aqui, ele é um pouquinho mais aprofundado, diríamos assim, nos dilemas dos personagens que esse. Mas a pegada das características das personagens é mais ou menos a mesma vibe. E eu acredito que Rebecca vai seguir mais ou menos nessa mesma ideia. Então, por isso que eu escolhi esta como a minha próxima leitura. Então, o próximo vlog do canal vai ser sobre Rebecca. E escolhi porque está aqui recomendado em A Desconhecida e também porque o autor desse livro gosta de Hitchcock. E essas duas histórias, se não me engano, foram adaptadas pelo Hitchcock. Eu não tenho certeza, gente. Eu até vou conferir isso. Mas o Marnie com certeza foi, porque eu já assisti. O Rebecca eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que sim também. Bom, gente, é isso então.
tive um fluxo de pensamentos aqui que não deu em lugar nenhum, por isso provavelmente vai ter um corte meio esquisito nesse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês estão lendo e o que vocês gostariam de sugerir de leituras para que eu lesse e compartilhasse aqui no canal também. Agora sim é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!